pessoal, tudo bem? Eu sou a Leslie e hoje a gente vai comentar o episódio final de Casamento às Cegas, 8ª edição. Pois é, gente, chegou esse momento, agora a gente sabe quem casou, quem não casou, e eu me sinto uma palhaça. Minha cara aqui está toda pintada porque me senti uma palhaça. Acertei algumas coisas, errei outras, fiquei surpresa com outras, mas a gente vai comentar tudo aqui. Dessa vez eu não vou esquecer nenhum casal. Eu sempre, quando eu vou fazer algum vídeo, eu sempre posto alguma coisa lá na comunidade, então se inscreva no canal, dá o seu like no vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, não só desse episódio, mas também dessa temporada. Lembrando que domingo tem o episódio de reunião, então eu espero que domingo eu consiga fazer, se não, vai sair na segunda. Então, bora comentar esse episódio do altar. Vou começar falando então de Sarah e Ben, e pra mim não é uma surpresa, porque quando eu disse que as opiniões, os princípios eram totalmente diferentes, é porque realmente são diferentes. E quando eu disse também que ela diria não e era por esse motivo, foi por esse motivo. Então ficou óbvio pra mim que a Sarah e o Ben eram muito incompatíveis, apesar da química, apesar dos dois serem muito bonitinhos e não sei o que, mas existem ainda muitas histórias que a gente precisa entender sobre eles em relação a passados. Eu não sei, eu não vi nada sobre o episódio de reunião, só vi sobre a data, mas é sempre assim, sempre tem alguma coisa nos bastidores que influenciou o casal. Eu acho que esse é um desses casos. Não sei se é o vídeo da menina lá do TikTok, se tem alguma outra coisa, mas eu entendo que o Ben, ele falava exatamente as palavras que ela queria ouvir. Mas, como eu disse, eu acho que a Sarah, ela é uma pessoa que ela não leva desaforo para casa. Uma pessoa que não leva desaforo para casa é uma pessoa muito pé no chão. E não dá para descartar essa possibilidade de que ela seja essa pessoa que não tira o pé do chão, mesmo ela gostando muito dele, porque ele é uma boa pessoa e tal. Ela foi a primeira pessoa que falou a sua resposta. Falou assim, olha, não quero, tipo, eu te amo. E ele fala, eu quero continuar com você. Mas, gente, faz total sentido ela não continuar namorando ele. Vamos ver no episódio de reunião, mas assim, se ela já disse que não, sabe, sobre esse casamento e por conta dos motivos que ela falou depois, com certeza ela vai continuar dizendo não, porque isso não vai mudar. Então eu sinto que ele é da igreja, porque ela conversou com ele sobre isso e ele, tipo, não muda. Assim, eu não sei, parece que nas cabines ela já tinha todas as respostas que ela queria, entende? Então a Sarah era só ter aberto os olhos e visto o quanto ele era uma pessoa que já tinha seu posicionamento, mesmo não falando ou achando que ele iria evoluir. E na verdade não, ele já tinha um posicionamento. Quem tem posicionamento fala, como é o caso do que aconteceu lá com o Devon, mas já vou chegar neles. Antes, eu acho que a Sarah e o Ben foi um casal legal de acompanhar até certo ponto, porque era sempre uma desconfiança de que eles não dariam certo exatamente por esses motivos, político e religioso. Leslie, mas eu acho que daria certo, não sei o que e tal. Para um casamento que acontece em 30 dias, você não muda em 30 dias, você não evolui, você não muda seus hábitos, você não muda a sua fé, você não muda seu pensamento dessas questões políticas. E eu acho engraçado e um pouco irônico, porque a Sarah lá nos pods, ela fazia muitas perguntas sobre isso e ela teve todas as respostas sobre isso. E mesmo assim ela quis continuar. Então eu sinto que foram em vão. Eu sinto que foi tudo em vão, todas as perguntas que ela acabou fazendo, porque no fim ela já tinha feito essas perguntas lá nos pods e continuou com essas mesmas perguntas, mas nada evoluía. Então, sobre questão de identidade sexual, questão sobre valores tradicionais, ela era contra, e por ele estar dentro de uma igreja que tem esses valores e princípios, obviamente que ele aceita tudo isso. Então não dá certo. Ficou muito óbvio pra mim que não daria certo. E se ela dissesse sim, ainda assim poderia dar errado, porque ia ser discussões e discussões todos os meros dias. Foi ótima decisão, gostei do não que ela acabou dando, mesmo assim foi respeitoso e mesmo assim ela foi sincera, né? Entre as famílias sempre fica aquele climão, mas é isso. Quero saber sobre a reunião,
quero saber sobre essa menina do TikTok aí, quero saber se teve algum bastidor, porque tem coisa aí, eu tô sentindo. Mônica e Joey. Ai, gente, é nessa hora que eu me sinto uma palhaça. Eu não entendo, porque fica muito de gracinha, de conversinha, poucos momentos sérios, principalmente a Mônica. E assim, eu nunca vi conversas tão profundas deles durante esses episódios depois da lua de mel e vida real. E aí eu acho muito, muito, muito estranho, porque como eu nunca vi essas conversas profundas, eu sempre achava que tava tudo bem. A não ser que a edição não quis mostrar essas conversas profundas e acaba fazendo o que eles gostam de fazer, colocar partes importantes só lá no episódio de reunião, o que eu não vejo sentido, e eu acho muito covarde da edição fazer isso, porque querendo ou não, a gente tira uma percepção do casal por conta dessas coisas. E então a Mônica e o Joey eram um casal que o único problema que eu vi ali era na irmã dela, ou seja, problema mínimo, né? Porque se a irmã tem inveja, essa inveja ia ser quebrada a partir do momento que essa menina se casasse. Bom, chegou no momento, ele até entra de skate, eu falei, não, vai ter casamento, eu fiquei toda feliz, nossa, que legal, vai ser um casamento legal, divertido, ele vai entrar de skate e vai ser muito bacana. Se ele entrou de skate é porque ele vai dizer o sim dele. Aí, o que acontece? A pergunta vai pra ela primeiro, e ela fala que não. Tudo bem que antes ele tem um discurso, e ele fala, foi muito legal essa jornada, foi legal essa jornada, mas e aí? E aí ela fala que não. E antes ela tinha dito que muito da resposta dela seria de acordo com o que ele diria. Ela acaba falando não e ele concorda e fala que também concorda com esse não, ou seja, ele também diria não. Aí eu fico pensando assim, poxa, o que aconteceu nesse meio? Não tiveram coisas profundas? Pois bem, ela fala que ela não tinha 100% de certeza que ela queria se casar com ele, sentiu que ele não escolheu ela, e enfim. Só que aí passa para ele, e é ele falando assim, ela nunca falou eu te amo a não ser no momento do altar, então eu nem sabia disso. Ou seja, uma grande coisa aí na comunicação. Também temos o ponto da irmã, que antes do casamento foi bem estranho também. E ele fala, eu acho que ela falou não por conta da irmã. Ou seja, eles não se conversam sobre esses pontos? Tá, e aí? Mesmo sua irmã não quiser que a gente se case, você vai se casar comigo? Então, era uma coisa pra ser conversada antes do altar, né? Porque aí, no fim, eu senti que os dois queriam dizer sim, mas um ficou dependendo do outro. E aí, você vai depender do outro pra você explorar, ou melhor, externar os seus sentimentos? Eu acho que foi uma coisa muito estranha mesmo. E aí, eu quero entender o que acontece no episódio de reunião. Eu acho que toda vez que tem uma edição, tem que ser postado o episódio de reunião e o episódio do altar junto, né? Ou melhor, ao contrário, do altar e depois o episódio de reunião, pra gente já logo dar uma cartada final do que a gente vê sobre esses casais. Então, a Mônica e o Joey, apesar de ser tudo bonito, toda essa trajetória, eu fico pensando, será que eles não se conversaram? Será que eles não tiveram conversas profundas? Ou tiveram e nunca mostraram pra gente? Achei aquilo muito estranho e eu fiquei com cara de palhaça e decepcionada. Quer dizer, decepcionada ainda não, porque a decepção vem agora com Devin e Virginia. Eu quebrei minha cara, né? Quebrei minha cara porque, assim, eu podia jurar que os dois iriam se casar. Só que tudo começa a mudar quando vai começar ali, como que eu posso dizer, aquela montagem da trajetória do casal. Aí eu fico vendo aquela montagem da trajetória do casal, o que acontece? Eles passam momentos não tão felizes, momentos em que eles conversam sobre política, enfim. Eu achava que esse ponto nem era tão importante, mas quando eles começam contando a trajetória deles através dessa conversa da política, eu fico, eu acho que eles não vão se casar. É uma quebra de expectativa, porque a família dele tá muito, muito, muito empolgada, porque eles vão se casar e tá certo que ele vai dizer sim. Só que ela é estranhíssima, estranhíssima. Obviamente, na cara dela, que ela diria não. Obviamente, na cara dela, eu fico pensando, por que será que ela, depois que ela falou não, porque ele fala sim, e depois ela fala não, passa o depoimento dela e ela fala, porque eu queria protegê-lo, porque eu sinto que não foi suficiente, a gente nunca tinha essas conversas profundas sobre os votos, a política, e se a gente vota em relação à nossa fé, e não sei o quê. Então, assim, será que ela já estava meio que no estilo da Sarah, e a edição não quis mostrar duas histórias iguais?
não dá pra saber, mas também tem coisa estranha do lado dele. E ao mesmo tempo, eu não posso deixar de apoiar ela por ela ser sincera e falar não. É melhor falar não do que casar e depois descasar, né? Mas eu achei uma questão muito estranha, porque a edição só ficou naquele pré-nupcial. Será que ela fez o pré-nupcial pra dizer não no altar depois? Ou o não dela foi mesmo na hora de dizer o não ali no altar? Eu fiquei confusa, não vou mentir. Mas o desenrolar da história contada ali no reality deles já me dizia muito que eles não iriam se casar. E depois eu vi, né, tipo, a família revoltada. Eu queria muito entender como ficou esse pós. Eu acho que de todos os casais, esse é o que eu fico mais curiosa pra saber, pra entender o que rolou entre esse altar e entre o episódio de reunião, esse 1 ano aí de gap, Devon e Virginia. E aí depois eu falo, bom, tá, tivemos bons momentos desse casal, mas alguma coisa também aconteceu. Por fim, vamos ao último casal que eu não falei na semana passada, mas agora eu vou falar, Daniel e Taylor. Obrigada por finalmente termos um casal que eu acho que foi um casal muito bom, um casal de evolução. Talvez não fosse o casal que a gente falasse assim, nossa, um grande destaque, mas pra mim foi um destaque sim, tá? Porque a partir do momento que os dois entram em acordo, vão pra lua de mel, vão construindo esse relacionamento, têm pensamentos iguais, objetivos iguais, e as famílias juntos, gente, o pai dele, o pai e a mãe muito amoroso, a irmã dele tocou no casamento, uma música linda, Elvis Presley, Wise Men Say, não posso cantar senão vai dar direito autoral. E eu acho lindo o casamento deles, eu acho lindo mesmo, ele com os amigos também comemorando, era óbvio que eles diriam sim. Eu acho que esse casal tem que ter mais deles nos próximos episódios, nas próximas edições de Casamento às Cegas, porque não dá pra gente ficar com biscoiteiros, com pessoas que mentem o passado, com pessoas que não estão dispostas a cederem, a se entregarem, ou aqueles que falam não tô pronto, sendo que na verdade sabiam que nesse tipo de reality você tem que estar pronto pra casar em pouco tempo. Eu não aguento mais, fica uma edição chata. Eu achei ainda que uma edição muito mal organizada em relação aos episódios. Pô, 6 episódios de pod, ainda acho que é muito. Eu acho que eu prefiro algo um pouco mais dinâmico, né, a maneira como eles mostram esses episódios, essas conversas, do que algo que é lento, chato e faz o público desgostar dessa temporada toda. E, infelizmente, Taylor e Daniel ficaram em uma temporada dessa, porque mereciam muito mais, é o casal que se entregou, e eu acho que assim, não tinha motivo do não, e tinha muitos motivos do sim, e foi muito legal de acompanhar. Eu vi muita gente falando, é porque ela não gostou da aparência dele. Eu acho que ela foi super sincera em relação do que rolou, né, dela achar que já conhecia ele e tal, mas ao mesmo tempo eu sinto que não foi isso. Ela sempre gostou dele, achou ele bonito, ele achou ela bonita, e foi algo muito natural, é um percurso, um obstáculo que foi ali no começo e eles decidiram seguir sem ficar batendo na tecla do que aconteceu, de como ela conduziu essa situação. Então eu gostei deles terem casado sim, tá? Obrigada. Essa temporada foi salva por Daniel e Taylor. Obrigada. Por fim, gente, episódio de reunião, como eu tinha falado pra vocês, acontece nesse domingo. Me contem aí o que vocês acharam dessa 1h40 desse episódio, quase um filme, né? E o que vocês esperam desse episódio de reunião? O que vocês querem que eles abordem? Qual o assunto que ficou faltando que você espera que aconteça ali no episódio de reunião? Não esquece, vídeo aqui no canal toda semana. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!